Em 14 de maio de 1995, o Dalai Lama reconheceu o menino Gedung Choek Nyima, de 6 anos, como a reencarnação do Panchen Lama, a segunda posição espiritual mais importante do budismo tibetano, abaixo apenas do próprio Dalai Lama. Ao Panchen Lama está reservada uma atribuição crucial. Após o falecimento do Dalai Lama, que o indicou, ele se torna o principal responsável por identificar o Dalai Lama seguinte, ou seja, a nova reencarnação do líder espiritual e político do povo tibetano. 3 dias após o anúncio de Gedung Choek Nyima como Panchen Lama, o menino desapareceu. Ele foi detido por autoridades chinesas, tornando-se o mais jovem preso político do mundo. Desde então, nem ele e nem sua família nunca mais foram vistos. 7 meses depois, um novo Panchen Lama foi anunciado, mas desta vez não pelo Dalai Lama. Gyaltsen Norbu, de 5 anos, foi apresentado como o verdadeiro Panchen Lama pela própria cúpula do governo da China. Após a cerimônia, ele foi enviado para Pequim, onde teve sua educação supervisionada de perto pelo Partido Comunista Chinês. Preservada por milênios no topo do mundo, a espiritualidade do Himalaia foi arrastada para os mais baixos jogos de poder da ganância secular. Hoje, vamos descobrir a história da batalha geopolítica pela reencarnação do Dalai Lama. Uma das peculiaridades encontradas apenas na vertente tibetana do budismo é o conceito de tulku, um líder espiritual que toma a decisão consciente de reencarnar por diversas vidas, formando uma linhagem de diferentes indivíduos que, geração após geração, representam a continuidade do primeiro daquela cadeia a viver e morrer. Esses mestres de elevadas realizações espirituais são chamados lamas, e o mais importante deles, que concentra tanto a autoridade religiosa quanto a política do povo tibetano, é o Dalai Lama. Atualmente, a posição é ocupada por Tenzin Gyatso, entronizado o 14º Dalai Lama aos 4 anos, em fevereiro de 1940. Atravessando os séculos como um oásis de paz e espiritualidade, praticamente intocado pelas turbulências do mundo moderno, o Tibete chegou a inspirar a paradisíaca Shangri-La, imaginada como uma utopia na Terra pelo britânico James Hilton, em seu romance Horizonte Perdido, de 1933. Porém, se o isolamento do Tibete, uma das regiões habitadas de maior altitude no planeta, contribuiu para a preservação de sua harmonia interna, a própria geografia também seria sua maldição. Em 1949, quando o atual Dalai Lama tinha apenas 14 anos, ele recebeu a notícia de que a Revolução Comunista havia se consolidado na vizinha China. 1 ano depois, o mundo acabou. Essa foi a sensação descrita por Dalai Lama quando, aos 15 anos, viu o céu em chamas, enquanto o silêncio das montanhas era violentado por explosões nunca antes ouvidas em Lhasa, a capital do Tibete. Com as mais modernas metralhadoras, com tanques de guerra e bombardeios aéreos, o Exército Vermelho, comandado por Mao Tse-tung, invadiu o Tibete em outubro de 1950. Após quase uma década de tentativas fracassadas de negociação com os invasores, o Dalai Lama, sob ameaça de prisão, se viu obrigado a deixar a terra natal, para onde nunca mais retornaria. Até hoje, ele vive exilado na Índia, na cidade de Dharamsala, onde estabeleceu a maior comunidade de refugiados tibetanos e a administração central tibetana, que reclama para si a legitimidade do governo do Tibete. 12 anos depois de sussurrar para o Dalai Lama que religião é veneno, pois ela enfraquece a raça e retarda o progresso do país, Mao Tse-tung daria início à Revolução Cultural,
um agudo agravamento da perseguição de práticas e ideias não alinhadas com o Partido Comunista Chinês. Conduzida com uma brutalidade sem precedentes, a revolução vitimou não apenas a própria população da China, mas também a tibetana, que vivia sob o poder chinês. Mais de 6.000 mosteiros e conventos foram destruídos no Tibete, enquanto monges e budistas leigos eram presos, torturados e mortos. Somente até 1984, o governo tibetano no exílio já estimava que mais de 1.200.000 tibetanos tivessem sido mortos, um equivalente a 16% de sua população, o que configura a ocupação chinesa no Tibete como um dos maiores genocídios da história. Apesar dos horrores a que seu povo foi submetido, o Dalai Lama permaneceu fiel aos princípios budistas de tolerância e compaixão, continuamente trabalhando para impedir que o ódio assolasse seus seguidores e que levantes armados contra a China, que na prática seriam suicidas, acontecessem no Tibete. In 1988, April 18th morning, the Chinese police come to my house. They kept me in prison. First they beat for me. They had the beat and the gun, and they kept me in prison. Inside many Tibet, they're hanging on the wall. They torture monks, other people, regular people. They torture. Much these people praise, knows everywhere come blood. The tortures. I talked to Dalai Lama. I said, no, I don't like monk. I like fighting now. I think of peace, no work. Now we have fighting. We need a weapon, fighting now. The Dalai Lama, he hugged me and he said, it's violent, it's no work. Violent against our religious. Violence making no change to our cause. Peace, smiling, warm, share, and explain. This is more powerful. Na década de 70, após posicionamentos políticos a favor de sua causa terem sido negados por lideranças asiáticas que temiam a retaliação chinesa, o Dalai Lama se viu obrigado a recorrer às exóticas e distantes terras que só conhecia através dos filmes, o Ocidente. Denunciando para o mundo as atrocidades cometidas pela China, rapidamente conquistou reconhecimento e apoio, passando a discutir com lideranças norte-americanas e europeias soluções pacíficas para o impasse tibetano. Transformou-se em um ícone mundial da paz e da espiritualidade, chegando a ser condecorado, em 1989, com o Prêmio Nobel da Paz. Enquanto a campanha internacional do Dalai Lama o oficializava como um dos maiores inimigos do governo chinês, a estratégia de domínio do Tibete pela China se reajustava, percebendo que a fidelidade religiosa do povo tibetano ao seu líder não podia ser dizimada com bombas e fuzis. Restava ao Partido Comunista Chinês controlar a escolha do próximo Dalai Lama. Demonstrando um súbito interesse em assuntos religiosos, o ateu comunismo chinês não apenas apontou o seu próprio Panchen Lama, em 1995, após prender o menino indicado pelo Dalai Lama para essa posição, como também passou a cooptar e formar outros lamas simpáticos ao regime. Mas talvez o mais audacioso movimento da China nessa direção tenha sido o de 2007, quando o governo levou o tema da reencarnação para uma arena na qual os países comunistas são campeões invictos, a da burocracia estatal. Data de 18 de julho de 2007, a promulgação do documento oficial intitulado Medidas sobre a Administração da Reencarnação dos Budas Vivos no Budismo Tibetano. Nele, consta a determinação de que candidatos à reencarnação de Budas vivos devem ser registrados pelas autoridades religiosas locais
que, em seguida, devem submeter as candidaturas a órgãos administrativos do governo chinês, de forma que os líderes políticos regionais, indicados pelo Partido Comunista, ficam encarregados dos processos de seleção. As reencarnações consideradas de grande impacto devem ter suas candidaturas submetidas diretamente ao governo central, seja a administração estatal para assuntos religiosos ou até mesmo ao próprio Conselho de Estado, liderado pelo primeiro-ministro do país. Além disso, o artigo 2º determina que a reencarnação de Budas vivos não deve sofrer nenhuma interferência ou estar sob o domínio de qualquer organização ou indivíduo estrangeiro, em uma inequívoca referência à comunidade tibetana no exílio e, em especial, ao Dalai Lama. 4 meses após a divulgação do documento, o Dalai Lama reagiu com declarações surpreendentes em um encontro com religiosos na Índia. Ele afirmou que poderia decidir não mais reencarnar, interrompendo para sempre a linhagem dos Dalai Lamas. Segundo ele, essa decisão poderia ser tomada pela comunidade tibetana em uma consulta popular. Mais tarde, em um comunicado de 2011, ele ainda declarou que a pessoa que reencarna tem autoridade legítima e exclusiva sobre onde e como ela renasce, e como essa reencarnação deve ser reconhecida. Disse também que vai deixar instruções claras por escrito sobre sua reencarnação e que nenhum reconhecimento ou aceitação deve ser dado a um candidato escolhido para fins políticos por ninguém, incluindo aqueles da República Popular da China. Em 2020, o Dalai Lama conquistou uma importante vitória para sua causa quando, por iniciativa do senador americano Marco Rubio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma medida que oficializa a posição do país como favorável à exclusiva legitimidade da comunidade tibetana para questões relativas à reencarnação de líderes do budismo tibetano, incluindo o Dalai Lama, além de prever sanções à China em caso de interferência na indicação desses líderes. Com posicionamentos firmes, mas sempre pautados pela rigorosa observação de seus votos monásticos de não violência e compaixão por todos os seres, o Dalai Lama projetava uma imagem ilibada que lhe garantia uma substancial vantagem na guerra de narrativas contra a ditadura chinesa. Até que, em abril de 2023, um vídeo comprometedor viralizou na internet. Edsa, Maitang. O vídeo teve uma repercussão avassaladora em todo o mundo, representando o maior golpe à sua reputação já sofrido pelo Dalai Lama em toda a sua trajetória. Consumado o escândalo, membros da comunidade tibetana se apressaram em alegar que o episódio não passou de um mal-entendido linguístico e cultural, que mostrar a língua era um sinal de respeito no Tibete, e que o gesto acompanhado pela provocação "coma a minha língua" era uma brincadeira afetuosa, tradicional na cultura entre avós e netos. Por sua limitada proficiência na língua inglesa e sua idade avançada, 87 anos na época, o Dalai Lama teria feito a infeliz escolha das palavras "suck my tongue", chupe a minha língua, ao invés de "eat my tongue", coma a minha língua, que seria a tradução literal da expressão tibetana. Além disso, o contexto em que a interação aconteceu passou a ser exibido como evidência de que nenhum comportamento anormal foi identificado na ocasião. A palestra aconteceu em Dharamsala, a sede da comunidade tibetana no exílio, e foi ministrada para mais de 100 estudantes indianos. Durante a sessão de perguntas, o menino se dirigiu ao microfone e pediu para abraçar o Dalai Lama, que inicialmente não entendeu o pedido. Somente após a explicação de seus assessores, ele autorizou que o menino se aproximasse. I have a question. Can I hug you?
It's a question. 가. 가래. Ok, come. Toda a sequência de acontecimentos foi acompanhada de perto pela mãe do garoto, que estava sentada ao lado do Dalai Lama. Na saída do evento, tanto o garoto quanto sua mãe foram entrevistados para uma rede de TV local. It was amazing meeting His Holiness, and I think it's a really great experience meeting somebody with such high positive energy. It's a really nice feeling meeting him, and you get a lot of that positive energy. I'm Dr. Payal Kanodia, Trustee M3M Foundation. We've been working in Dharamshala on this skill center which we started last year, and since then we were looking at seeking blessings from His Holiness. And today we got this opportunity, and especially when my family was there with me, and all the students who graduated from I Empower Academy of Skills were also present. We're totally blessed to have got these blessings from His Holiness. Em meio à polêmica, algumas lideranças tibetanas não se limitaram a defender o Dalai Lama das acusações, mas passaram também a expressar suspeitas de que a viralização do vídeo editado não tenha sido um fenômeno espontâneo. This question as to who is the real victim in this story. Some say the boy, the family, but I find that the boy is fine. He had spoken well after the event. The mother was fine. The mother had spoken well after the event. All the 120 students who were there in that event had no complaints whatsoever. I looked through all the interviews by the Tibetan media after the event was over. So at that time, there was nothing there. The victim here is His Holiness the Dalai Lama. Now, why is this happening? I have two conclusions to this. One, through our investigation and as per prima facie evidence, we found that the initial instigators are pro-Chinese sources. According to the research from Miburo, a firm that tracks foreign disinformation operations, at least 200 so-called influencers are operating in 38 different languages connected to the CCP government or its state media. Freedom House, a non-profit political advocacy group, found that Beijing's media influence efforts are heavily seen in 16 of the 30 countries across the globe. The manipulated video was first shared by a pro-China account named Yinsun at Nation4, a fake YouTube channel named Robert Reed, and a Change.org petition under a fake organization name. They even put a fake Joe Biden as the creator. Considering the scale and extent of the orchestrated smear campaign, the political angle of this incident cannot be ignored. Em 2025, o Dalai Lama completa 90 anos, e o tempo de vida que lhe resta é a contagem regressiva para uma batalha religiosa com consequências geopolíticas imprevisíveis. O futuro reserva ao mundo 2 Dalai Lamas, um reconhecido pelos tibetanos e outro leal ao Partido Comunista Chinês? O pacifismo da comunidade tibetana resistiria a uma indicação chinesa da reencarnação de seu líder? Quais sanções seriam impostas pelos Estados Unidos e qual seria a reação da China? Uma nova crise se anuncia no Oriente. Não deixe as boas ideias morrerem. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam descobrir essa história.